Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração. Pedimos aos padrinhos desta noite que, por gentileza, dirijam-se à entrada da igreja para participarem da procissão de entrada. Hoje nos reunimos para celebrar a missa solene da novena em honra ao Divino Espírito Santo, cujo tema é: Divino Espírito Santo, fortalecei os jovens para que sejam sal da terra e luz do mundo. Com alegria acolhemos como padrinhos desta celebração a comunidade matriz Sagrada Família. Preside a Santa Missa nosso Padre Tiago Cosmo. Com espírito de fé e confiança, apresentemos ao Senhor as intenções desta celebração. Rezemos intenção do 7º dia de Cupertino Godoy, pelas almas de José Darcy de Oliveira, Alberto Rodrigues de Souza, 48 anos de falecimento, Geraldo Alves de Souza, 42 anos de falecimento, Plínio Antônio Soares, Maria de Lourdes Soares. Rezemos também pela saúde de Bento Donizete Leite de Siqueira, Márcia de Lourdes Soares, Regiane Antunes Soares, Tamara Antunes Soares de Paula Santos, Ícaro Antunes Soares de Paula Santos. Say
andor com a imagem do Divino Espírito Santo, que vem precedido pelos anjos, os 7 dons, e depois também do andor nós acolhemos a folia do Divino, que vem cantando, louvando, agradecendo a presença do Divino Espírito Santo entre nós. Vamos acolher o andor do Divino Espírito Santo. Vamos saudar as nossas crianças com uma bela salva de palmas. Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva as nossas crianças! Viva o Divino Espírito Santo!
Vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. e assim nós vamos iniciar a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Reconheçamos, irmãos e irmãs, os nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. No instante de silêncio, cada um pode reconhecer os seus pecados. E com canto, nós invocamos sobre nós a misericórdia do Pai. Com os braços para o alto, cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Paz a Deus, homens por ele amar.
instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Divino Espírito Santo, fortalecei os jovens para que sejam sal da terra. Mais uma vez, Divino Espírito Santo, fortalecei os jovens para que sejam sal da terra e luz no mundo. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos a festa do Divino Espírito Santo, a liturgia deste domingo nos convida a contemplar uma verdade muito consoladora. O Espírito Santo faz frutificar a palavra de Deus no coração da pessoa humana. A primeira leitura do profeta Isaías utiliza uma das imagens mais belas de toda a Sagrada Escritura. Nós ouvimos: assim como a chuva e a neve descem do céu e fecundam a terra, também a palavra que sai da boca de Deus jamais retorna sem produzir fruto. Deus nunca fala em vão. Sua palavra sempre realiza aquilo para o qual foi enviada. Essa imagem nos faz recordar imediatamente a ação do Espírito Santo. Foi o Espírito que inspirou as Escrituras. É Ele quem continua tornando viva essa palavra na Igreja. Sem o Espírito Santo, irmãos e irmãs, a palavra permanece apenas um texto. Com o Espírito Santo, ela se torna vida, conversão e salvação. O Evangelho aprofunda essa realidade por meio da conhecida parábola do semeador, que acabamos de ouvir. É importante observar que o protagonista da parábola não é, em primeiro lugar, o terreno, mas o semeador. Jesus apresenta um semeador extraordinariamente generoso. Ele não calcula, ele não economiza sementes, lança-as por toda a parte, sobre o caminho, entre as pedras, entre os espinhos e na terra boa. Assim é Deus. Deus não distribui sua graça apenas aos perfeitos. Sua palavra é oferecida a todos. Seu amor não faz distinção de pessoas. O problema nunca está na generosidade do semeador, do Senhor, mas na disposição do terreno. Por isso a parábola não nos leva a perguntar quem é o semeador. De fato, a pergunta fundamental do Evangelho deste domingo é: que tipo de terreno sou eu? Talvez em alguns momentos nosso coração tenha se tornado um caminho endurecido pelas preocupações, pelas decepções, pelo nosso orgulho, por pensar que somente nós somos capazes de realizar do nosso jeito. Mas o Espírito Santo é a novidade. O Espírito Santo é aquele que sempre vai nos trazer algo novo. Somente eu sem acender esta vela, então no dia que eu não acender vamos ficar no escuro? Não. É o Espírito Santo quem vai nos impulsionar e vai nos ajudar. Depois ainda, em outros momentos, talvez sejamos como um terreno pedregoso. Acolhemos a palavra com entusiasmo, mas desistimos diante das primeiras dificuldades. Nós temos até uma expressão nossa para isso. A gente chama de fogo de palha. Muita gente recebe o dom do Espírito Santo, mas a primeira dificuldade, não vou com a cara do meu irmão na comunidade, já quero desistir. Então veja, aqui também o Evangelho chama essa nossa atenção. Há também os espinhos das preocupações, do consumismo, da busca desenfreada pelo sucesso, pelo reconhecimento, inclusive dentro da igreja, da nossa paróquia. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos. Nós estamos aqui porque somos todos, a começar do pároco, servidores. Esta é a diferença. Quando buscamos o reconhecimento próprio, nós estamos apenas, ou pior, nós estamos exatamente bloqueando a ação do Espírito Santo. Tudo isso vai sufocando silenciosamente a nossa vida espiritual. Às vezes pensamos, não, eu rezo tanto ao Espírito Santo, eu vou tanto na igreja, vou em todas as novenas, mas a minha vida espiritual parece que só anda para trás, está presa, atrasada, amarrada. Talvez, irmãos e irmãs, com as nossas preocupações, com o nosso fechamento, o nosso egoísmo, nós estejamos sufocando a ação desta semente, que é o próprio Espírito de Deus. Mas Jesus também fala da terra boa. A terra boa não é o coração perfeito.
Também aqui um ponto de reflexão. Pode ser que algum de nós possamos até pensar: sou muito perfeito, é por isso que estou na igreja. Nós estamos na igreja porque somos necessitados, irmãos e irmãs. Nós estamos na igreja porque todos nós precisamos da graça do Senhor. Perfeito somente Ele. E é por isso que a cada vez que nós rezamos Vinde Espírito Santo, muito mais do que manter uma tradição, ou até mesmo para desencargo de consciência para alguns, nós estamos pedindo ao Divino Espírito Santo que nos renove. Renovar a face da terra não é somente quem está lá fora, mas renovar a face da terra começa a partir de cada um de... porque somos nós parte dessa mesma terra. É fácil dizer ao outro: converta-se, quando na verdade nós não queremos nem pensar em conversão. Então veja, Deus não procura coração perfeito. O Senhor procura um coração disponível, humilde e aberto à ação de Deus. É justamente aqui que encontramos o sentido do encerramento desta 35ª Festa do Divino. Vocês viram quantos padres passaram por aqui para rezar conosco? Um deles me perguntou assim: nossa, mas já é a 35ª festa? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu disse: é para você ver, o senhor ver como a devoção ao Divino Espírito Santo faz parte da vida da nossa paróquia, porque daqui 2 anos a Paróquia Sagrada Família vai completar 40 anos de fundação. Então veja, é uma devoção que está desde a origem da nossa paróquia de Botujuru. Então, isso para dizer, nós estamos insistindo a cada ano, estamos perseverando a cada ano para que o Divino Espírito Santo continue conosco, continue nos iluminando e nos abençoando. Durante todos esses dias, nós pedimos os 7 dons do Espírito. Aqui vou fazer um parêntese, agradecer as crianças que vieram representar os dons, não é verdade? Ver as crianças participando da nossa comunidade significa que a igreja ela tem futuro. Nós vamos passar, irmãos e irmãs. Por que tanto apego? Eu vou passar, nós todos vamos um dia. É o Senhor quem sabe o nosso tempo. Por que a gente é tão apegado a coisas tão pequenas? Quando nós olhamos as crianças com a sua simplicidade, com a sua beleza, com a sua generosidade, porque criança é generosa, nós entendemos que a fé ela vai prosseguir, porque graças a Deus não depende de nós, depende do Senhor. Prosseguindo, o Espírito Santo não é concedido apenas para produzir experiências religiosas intensas. Pelo contrário, o Espírito Santo prepara o coração para acolher a palavra e transformá-la em vida. Poderíamos dizer que o Espírito Santo é o grande agricultor da alma. Essa é uma imagem bonita. É o Espírito Santo quem vai cuidando do terreno da nossa alma. É o Espírito Santo quem vai cuidando, regando. De vez em quando bota lá o fertilizante da conversão. De vez em quando coloca um pouco mais de água da purificação. Tantas vezes nos dá, exatamente pela via dos sacramentos, tudo aquilo que nós necessitamos para seguir adiante. O Espírito Santo é o agricultor da alma. Vamos dizer juntos: o Espírito Santo é o agricultor da alma. Ele amolece o terreno endurecido pelo pecado, arranca os espinhos do egoísmo, quebra as pedras da autossuficiência e prepara em nós uma terra fértil para que Cristo possa produzir frutos abundantes. São Paulo, na segunda leitura, de fato, amplia essa perspectiva. Ele afirma que toda a criação geme como em dores de parto, aguardando a plena manifestação dos filhos de Deus. Não apenas o ser humano espera pela redenção, toda a criação espera que homens e mulheres, verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo, revelem ao mundo a beleza do reino de Deus. Isso significa, irmãos e irmãs, que a nossa conversão nunca é uma realidade apenas individual. Quando uma pessoa permite que a palavra produza frutos em si mesma, toda a comunidade é enriquecida. Veja aqui a beleza do Evangelho. Nós temos tendência a pensar somente no nosso terreno. Mas se juntar o nosso, o meu, com o seu, com o de todos, nós formaremos uma bela plantação. Nós formaremos um belo campo, onde o Senhor está semeando. E o fruto que cada irmão recebe, esse fruto, pela fé, é benefício para toda a comunidade. Veja o coral que está aqui cantando hoje, segunda missa deles, não é isso? Segunda missa, coral dos adultos.
Coral tem que ter harmonia de vozes, não adianta ter a voz que sobrepõe o outro. Aqui tem que ser harmonizado, e é o desafio, porque quando a gente canta no coral, a primeira coisa é escutar a voz de quem está do nosso lado. Então veja, o dom de cada um, estou fazendo o exemplo da música, o dom de cada um enriquece todo o conjunto. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Toda a comunidade é enriquecida, a família muda, a paróquia muda, a sociedade começa a mudar a partir dos dons que o Espírito Santo nos concede. Talvez este seja o maior fruto que podemos pedir ao encerrarmos essa 35ª Festa do Divino. Que o Espírito Santo não permaneça apenas como uma bela devoção celebrada durante alguns dias do ano. Não é somente durante esses dias. Estes são os dias mais intensos. O Divino Espírito Santo deveria ser celebrado todos os dias, a cada momento. Que Ele continue agindo em nós durante todos os dias. Que cada Eucaristia seja uma nova semeadura. Que cada página do Evangelho encontre em nós, irmãos e irmãs, uma terra ainda mais fértil. Os santos não nasceram santos. Tornaram-se santos porque permitiram que a palavra de Deus, fecundada pelo Espírito, transformasse lentamente suas vidas. Ao final desta celebração, levemos conosco uma pergunta muito simples. Quando Cristo voltar a semear sua palavra em meu coração, encontrará um terreno mais preparado do que encontrou no ano passado, depois de uma festa do Divino? Será que o Senhor está encontrando um terreno melhor preparado ou ainda nós ficamos estacionados no ano anterior? A fé é dinâmica. A fé ela não é parada. A fé está sempre em movimento. E o Espírito Santo, por ser a alma da igreja, é aquilo que nos coloca, é aquele, melhor dizendo, que nos coloca em movimento. Aqui está o ponto da nossa avaliação. Será que eu ainda estou como na última festa do ano passado? Ou agora o Espírito Santo, junto com o nosso Senhor, vai encontrar um terreno ainda melhor preparado para acolher a sua palavra? Peçamos ao Divino Espírito Santo, irmãos e irmãs, que faça de cada um de nós uma terra boa, onde a palavra de Deus possa produzir frutos de santidade, de caridade e de esperança. E aqui para concluir, o Evangelho fala 30, 60, até 100 por 1. O Evangelho aqui não está dizendo, estabelecendo uma quantidade. Pode ser apenas um fruto. Desde que esse fruto seja sincero e verdadeiro, já é muito válido para Deus. No mundo em que busca quantidades, números, massificação da pessoa em si, o Espírito Santo já está dizendo: eu quero você, eu preciso de você. O fruto, por menor que você está oferecendo, que a gente pensa ser menor, aos olhos de Deus é muito valioso. Vamos agradecer ao Senhor por esta liturgia, por esta festa e por esse Santo Evangelho que nos ilumina e nos inspira. Não é por acaso que o Senhor nos deu hoje essa palavra. E com essa alegria nós queremos seguir e vivenciar cada vez mais a presença do Espírito Criador na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Tornar de vida julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos, irmãos e irmãs, as nossas preces ao Senhor, e após cada invocação nós vamos responder cantando: ó Senhor, escutai a nossa prece. Ó Senhor, escutai nossa prece. Todos. Ó Senhor,
acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade. Cantemos com confiança. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que os coordenadores e agentes das pastorais e movimentos de nossas comunidades não desanimem diante dos cansaços em anunciar com coragem e alegria a palavra da vida e semear no coração do mundo. Cantemos com confiança. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando, em particular, os jovens mais vulnerados. Cantemos com confiança. Ó Senhor, escutai nossa prece. Espírito Santo de Deus, derrama o poder sobre toda a comunidade matriz, coração pulsante da nossa paróquia. Que essa comunidade seja sempre fonte de acolhida, comunhão e missão, irradiando fé, esperança e caridade a todos os que dela se aproximam. Fortalece os que nela servem, os que nela buscam consolo e os que a sustentam com corações que trabalham. Cantemos com confiança. Ó Senhor, escutai nossa prece. Divino Espírito Santo, ao concluirmos esta festa em vossa honra, elevamos a vós nossa ação de graças por todas as graças derramadas sobre nossa comunidade. Abençoai os festeiros, os capitães de mastro, voluntários, benfeitores e todos os que com fé e dedicação colaboraram para que essa celebração acontecesse. Que o ardor missionário, a fraternidade e a alegria vividos nesses dias permaneçam em nossos corações, fortalecendo-nos para continuarmos anunciando o Evangelho e servindo aos irmãos. Fazeis que os frutos dessa festa se renovem em gestos de fé, esperança, caridade e comunhão, para a maior glória do vosso santo nome. Cantemos com confiança. Ó Senhor, escutai nossa prece. Vamos nos recolher no instante de silêncio, hoje para agradecer ao Divino Espírito Santo tantas bênçãos e graças recebidas ao longo deste ano, ao longo destes dias, mas também vamos pedir força para seguir adiante, para perseverar, para melhorar aquilo que for necessário, conforme a vontade do Senhor. Ó Deus, que tudo fazeis germinar, crescer e frutificar, ouve bondoso as preces que vos ofertamos de coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Com a oração do dizimista, nós vamos consagrar a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, com o coração agradecido e reconhecido por todos os dons recebidos da parte do Senhor. Rezemos todos juntos. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Cantemos. Pai que merecido,
meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Santificai, Senhor, os dons que apresentamos e purificai os nossos corações com a luz do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo subido ao mais alto dos céus e sentando-se à vossa direita, Ele derramou o Espírito Santo prometido sobre os filhos e filhas de adoção. Por isso, agora e sempre, com grande devoção, nós vos aclamamos, unidos a todos os coros dos anjos, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Pedro Luís, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. No instante de silêncio, nós vamos rezar pelas pessoas já falecidas. Cupertino Godoy, no 7º dia, Alberto Rodrigues, no 48º ano, Geralda Alves, no 42º ano, Padre Atílio Berta. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et con ipsum et in ipsum est ibi Dio Patri Onnipotenti, in unitati Spiritus Sancti, ogni honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. pelo seu Espírito que habita em nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Com muita calma, nós vamos nos aproximar da comunhão. É importante recordar que você é convidado a comungar imediatamente na frente do ministro, estendendo a mão esquerda e levando a comunhão até a boca com a mão direita. Enquanto isso, nós vamos sentando.
entregou, coloque a mão por sobre o seu coração para fazer a sua oração pessoal de agradecimento ao Senhor por esta festa do Divino, esses dias bonitos de oração, de louvor. Você que está comungando, se aproxime da comunhão e nós vamos cantar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Vamos cantar juntos, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Com a mão sobre o coração, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado e sem vida, aqui dentro ele me apega, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. E nos seus braços na mão de grande Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu corpo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé com os braços pro alto e cantar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos subir essa mulher cantando. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, a infusão do Espírito Santo purifique os nossos corações e os fecunde com a aspersão do seu orvalho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a mão estendida em direção da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, ela que é repleta, cheia do Espírito Santo, nós vamos invocar sobre nós a sua materna intercessão, de modo especial sobre as crianças, os enfermos, sobre aquelas pessoas que se recomendaram às nossas orações. Nós vamos sentar. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós, Deus. Maria, clamamos a vós, lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. ainda de pé, com os festeiros e capitães de mastro, nós vamos rezar a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-os no fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito E tudo será criado. e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. podem se assentar, irmãos e irmãs. Agora nós vamos ouvir os agradecimentos dos festeiros, dos capitães de mastro e de toda a nossa comunidade. Mas desde já, o nosso aplauso aos festeiros e capitães de mastro por essa festa. Boa noite a todos. Eu disse, gente, eu estou muito feliz. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não foi fácil chegar aqui. O caminho foi muitas vezes sinuoso, com pedras, mas a ajuda de cada um de vocês, eu tenho certeza que eles saem fortalecidos dessa bênção da fé e o nosso coração, como foi dito aqui hoje, pelo padre, com a terra, a terra do nosso coração, a terra fértil. Muito obrigado, gente. É muito difícil falar. E eu acho que o que resume o nosso caminho até aqui, até hoje nós não vamos estar com as meninas. Falei assim, nossa, até aqui o Senhor sustentou, não faltou nada. Aí o João lembrou uma frase que eu falei quando a gente assumiu esse terceiro aqui onde a gente está agora, que é até a frase que está abordada na nossa bandeira, como disse o padre Thiago, ele falou para a gente uma vez, a bandeira é a fé do terceiro. Então aqui está a minha fé. Está o nome da minha família, da família do Enes, e está escrito assim, nada falta a alma que diz, vem Espírito Santo. E o João falou para mim, nada faltou a nossa alma, porque a gente falou desde sempre, vem Espírito Santo. Então, todas as vezes que a gente sentiu vontade, não de desistir, a gente sentiu muito fraco, às vezes na fé, desanimado, só Senhor, essa missão será que vai dar certo? Ou todas as dificuldades que a gente passou, quando a gente passou pela perda do José, que a gente precisou ser um amigo,
mas ele deu uma bênção, tem outro bebê ali na barriga dela. Então Deus é tão maravilhoso que quando nós éramos Marta, o Espírito Santo soou no nosso ouvido, está na hora de ser Maria. Então a oração é que nos sustentou até aqui. Então, o zelo pela casa do Senhor, ele deve nos consumir. Então, quando a gente aceita ser besteiro, quando a gente aceita coordenar uma pastoral, quando a gente aceita fazer uma leitura na igreja, trabalhar na pastoral, na comida, nós estamos zelando pela casa do Senhor. Porque toda essa quermesse que vem aí fora, cada rifa que a gente vendeu, cada pastel, é um zelo pela casa do Senhor, não é para a festa do dia. É pelas cestas básicas que vão para as famílias que precisam. Então a gente tem que zelar, e esse zelo ele tem que nos consumir. Então hoje foi um ano de muito trabalho, mas o mais importante de tudo isso, que tudo que a gente fez, é para que todos os pedidos que cada um de vocês carrega no coração cheguem até Jesus pela ação do Divino Espírito Santo. Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, para o Tiago, para o Mateus, todos, toda a comunidade, a todos os responsáveis pelas barracas, a todos que serviram nas barracas e que nos ajudaram a conduzir essa festa até aqui, principalmente ao Divino Espírito Santo. Eu confesso que quando o Emerson chamou a gente, eu não sabia o que o Capitão de Márcio fazia e nem conhecia tanto a devoção que muitos têm, a festa, o Divino Espírito Santo, e eu confesso que eu não sei tudo, mas eu quero aprender, eu quero continuar buscando. E uma certeza que a gente teve durante esse ano é que, através do Espírito Santo, Jesus está sempre conosco, chorando nossas lágrimas, sorrindo o nosso sorriso. Quando a gente está na escuridão, Ele está lá. Quando a gente está na luz, é Ele. Então, seja, caso alguém esteja passando por algum momento, enfim, confia que a gente não está aqui pelos nossos méritos, mas sim pela misericórdia, pela graça de Deus. Deus abençoe todo mundo. Obrigado por tudo. Estou nervosa para falar, desculpa. Quero agradecer a todos e agradecer em especial os jovens da nossa paróquia, que eles viraram minha segunda família, e quando a gente teve a nossa perda, eles foram o que mais me ajudaram. A bagunça, vir na minha casa, não deixando nunca sozinha. Eu amo vocês. Obrigada. Somos nós que agradecemos aos festeiros, Emerson Luana, junto com os meninos, Bernardo e Madalena. Depois também agradecemos aos capitães de mastro, João e a Carol, pela disponibilidade em conduzir a festa. É o que eu digo sempre, disse eles desde o início. Os festeiros e capitães de mastro, eles são os primeiros devotos, porque pela perseverança deles, toda a nossa comunidade vai também seguir e vai também perseverar. Então aqui, o meu muito obrigado, e também em nome do Padre Mateus, o nosso agradecimento. E eles trouxeram um tema bastante interessante, eu diria até inovador, porque são dois casais jovens, vocês estão vendo, são dois jovens casais. E aí eu disse a eles, quem sabe a gente pensar em uma festa para os jovens, trazendo ali a intenção dos jovens. E aí depois eles rezaram, meditaram e propuseram exatamente esse tema: Divino Espírito Santo, fortalecer os jovens para que sejam sal da terra e luz do mundo. Então aqui também um agradecimento por essa inspiração, por rezar pelos jovens
E como nós ouvimos ao longo de tantas homilias aqui, o jovem não é o futuro, o jovem é o hoje. O jovem é o hoje, porque nós só temos o hoje. Não vamos deixar para cuidar do jovem amanhã, precisa cuidar hoje, com a nossa oração, que essa festa foi para eles. Então, aos festeiros e capitães de mastro, o nosso muito obrigado e o nosso belo aplauso. Para virar tradição, para o senhor ganhar um presente no dia da festa do Divino, a placa da Praça do Padre tirou toda a nossa criatividade. Mas tem um presente do senhor lembrar da gente com muito carinho. Depois ainda vamos abençoar os padrinhos, mas aproveitando que estão aqui, os festeiros e capitães de mastro, vamos já anunciar os do próximo ano, pode ser? Vamos fazer assim. A Paróquia Sagrada Família, ela está para completar 40 anos, 22 anos, se não me engano. E vocês sabem que uma comunidade, ela é feita de muitos rostos, de muitas presenças. E nós temos aqui pessoas que estão desde o início, pessoas que estão aqui conosco e que são o fundamento da nossa comunidade. Acabei de dizer, o festeiro, o capitão de mastro, é pela fé deles que a gente vai se orientando também e guiando. Então esses dias eu pensei comigo, e rezei ao longo da novena, eu falei assim, nossa, poderiam ser essas duas famílias. Então agora eu vou chamar aqui seu Genil e Dona Teresa e a Dona Graciema. Vem cá, Dona Graciema. Genil e Teresa com vocês. Graciema, capitão de mastro. Achei que era eu disse a Dona Graciema, venha bem chiquetosa hoje à noite, tá vendo? Muito bem, beijinho. Tá descalço. Cadê? Devagarinho. Mais um aplauso para eles. Então agora nós vamos entregar as bandeiras que vão ficar sob o cuidado deles. A bandeira de vocês, nem esquentou em casa a bandeira, já vai ter que passar, normal, é assim mesmo. Mas veja, na pessoa do seu Genil e da Dona Teresa e da Dona Graciema, nós queremos aqui, na festa de 2027, honrar e agradecer todos os nossos avós e todos os nossos pais, porque eles merecem, não é verdade? Se hoje nós aqui estamos, é porque a oração de vocês sustentou até hoje a nossa comunidade. Um aplauso a todos. Vamos cantando um dó maior para a gente cantar? Pode ser? Abençoa, Senhor, as famílias. Vamos ouvir a Dona Teresa, ela disse que tem uma mensagem para a gente. Vamos ouvir com atenção. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer a Padre Tiago. Eu estou muito feliz, mas eu não sei nada. Mas graças a Deus, né, gente? Deus dá força, né? Força, saúde é o que a gente tem. Aí, né? Graças a Deus também para essa família aí e a comunidade, né? Desde já eu agradeço, gente. Obrigada. Boa noite a todos.
A minha voz está ruim, então vou falar pouco, só agradecer a Deus e o Pai. E muito obrigado. Mas daqui um ano a garganta do senhor vai estar boa. Não é verdade? Vai falar bastante. Um aplauso para o seu Genil. Porque o Espírito Santo, no momento mais difícil da minha vida que eu passei, ele me salvou, como quem diz, eu preciso de você, filha. E eu estou aqui para servi-lo e servi-lo ao paróquia toda. Muito obrigada. Amém, obrigado. Bem, viva o Divino Espírito Santo! Ajudem eles ali a ocupar o lugar deles. Nós vamos abençoar agora os padrinhos da noite. Venham aqui os padrinhos aqui na frente. Os olheiros no final vai cantar assim, tá bom? Fazer uma homenagem para você. Sim, no final. Espera só, deixa eu completar aqui. Só um segundo. Muito bem. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa os famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoai, Senhor, os padrinhos desta noite, os jovens, irmãos e irmãs das nossas comunidades, que com generosidade fizeram também o seu gesto de amor e devoção para com o Divino Espírito Santo. Concedei, Senhor, a todos eles bênçãos de saúde, paz e perseverança na fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Podem se assentar mais um segundinho. Vamos fazer um sorteio agora de uma imagem do Divino Espírito Santo. O número que entregue hoje, o número que entregue o número que entregue no início da missa. Procure aí o seu número. Atenção, tem bastante número aqui. Atenção, vamos ver se vai viajar para Filosópolis esse Espírito Santo. Opa, é dois.
O número é 1446. 1446. Vem cá, Terezinha, olha lá. Parabéns. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Vou pedir aos violeiros do Divino, lá dos Remédios de Salesópolis, façam o seu louvor, o seu agradecimento também ao Divino Espírito Santo, aos festeiros. Vamos ouvir com atenção. Nós somos os rezadores do Divino da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. E deixamos aqui a homenagem dos rezadores aos festeiros. Eu também já fui festeiro um dia. E a gente sabe da dificuldade que é passar por esse caminho, mas tudo vem sobre as asas do Divino Espírito Santo, dessa pomba branca que vem trazer essa paz a cada um de nós. Sabemos que andar de casa em casa, as dificuldades, por fim, o que a gente consegue, tudo que a gente passa, mas é muito gratificante quando você chega nesse momento. Então nós falamos dos festeiros, nós falamos da porta do coração, nós falamos da dificuldade, mas principalmente nós falamos da alegria que é poder chegar nesse momento e agradecer por isso. Que Ele proteja a cada um de vocês, festeiros, Pedro Márcio, os vovozinhos, né, do ano que vem. Abra a porta do Senhor. A porta do coração não se abre.
estão convidados a permanecer na nossa quermesse agora após a missa, tanta coisa boa, e hoje de modo especial a ação entre amigos, os prêmios especiais, 200, 300 reais em dinheiro e uma TV Smart de 32 polegadas. Não vai embora, participe conosco da nossa quermesse. A bênção de Deus nós vamos invocar, nós vamos acolhê-la respondendo amém, cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. E mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e que paz do Senhor nos acompanhe. Graças